Olá, tudo bom? Marcelo Borges Astrologia, seja bem-vindo, bem-vinda. Tô aqui para falar para vocês o que do céu de abril. O céu de abril que vem aí traçando muitos aspectos interessantes, são inúmeros, mas preferencialmente a gente já vai encerrar um logo logo. Vai ser mais pro final de abril, mas temos mais um mesinho dele, que é Urano realmente dando adeus a Touro. Urano, que entrou no signo de Touro no ano de 2018, está fazendo a sua saída, a sua retirada do signo de Touro. Após um breve momento, o ano passado, 2025, no signo de Gêmeos, só para dar uma amostra grátis, Urano pegou ali o processo de retrogradação, retrogradou até o 27º grau do signo de Touro, e ele faz um movimento bem lento. Ele está saindo de Touro e vai encerrar esse processo. Ele começou essa retrogradação em 7 de novembro e ele está saindo aí no dia 25 de abril. Bom, Urano é um planeta de mudanças, ele quebra paradigmas, ele quebra a estrutura, então todos os taurinos e taurinas, pessoas que têm Sol, Lua, têm um ascendente em Touro, sentiram muitas mudanças e sentiram completamente uma disruptura, uma quebra de uma estrutura na sua área da vida, na casa onde você tem um signo de Touro, tá? Todo mundo tem os signos, 12 signos, que estão contidas nas 12 casas, que são dentro da mandala astrológica. Cada uma dessas casas representa, por exemplo, uma área da vida. Se você tiver Touro na casa número 1, é relativo ao seu ascendente, então o seu perfil, a forma com que você se apresenta, a sua personalidade, até mesmo questões do seu corpo, podem sim ter sofrido aí mudanças. Se você tiver Touro na casa 12, por exemplo, que é uma casa que é voltada mais para você com a sua imersão no seu interior, no seu inconsciente e também da sua espiritualidade. E aí a situação acontece bem mais interessante, porque também nessa casa nós temos ali os inimigos ocultos. Basicamente, você vai ter que realmente enfrentar e desestruturar a sua vida como um todo, pois é o momento que você começa a se conhecer melhor e você se coloca, se posiciona de uma forma no qual bota tudo abaixo e reconstrói do zero. Essa é a proposta que Urano faz durante toda a sua passagem. E falando no geral, Urano em Touro, Urano ele vai trabalhar com toda a temática de Touro, que é o nosso alimento, nossa forma de trabalhar com o nosso corpo, nossas expressões, também em relações como nós vivemos com a nossa vida financeira, como nós administramos a economia e economia também. Por que não falar economia do mundo? Falar também de questões de como temos aí possibilidades de mudanças de forma, por exemplo, de como nos alimentamos. Desde 2018 a 2026, a gente teve uma grande mudança na forma de como pensamos de alimento, como pensamos também os padrões de corpo, padrões de beleza, porque Touro, como regido por Vênus, Vênus trata todas essas questões da arte, questões da beleza, questões do corpo, questões de relacionamentos, questões também de economia e também como a gente se comunica e criamos aí uma forma de estar gerenciando equilibradamente, fazendo as nossas conversas serem mais diplomáticas, serem mais estáveis, criando relacionamentos muito mais saudáveis e promissores. Ou seja, no cenário geral, tudo pode acontecer, tudo foi mudado. E o que não foi ainda está mudando. Muitas pessoas passando por diversas mudanças. É um grande aspecto que está saindo no dia 25 de abril. Para entrar em Gêmeos, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, para falar como que vai ser realmente Urano em Gêmeos, que vai ficar até 2032. Bom, o fato é, a gente pode, por exemplo, ter algumas situações a observar, que eu tomei aqui algumas notas, como, por exemplo, agora com essa saída, a gente está vendo muitas posições refletindo questões de
como que está a questão de alimentação? A forma com que nós consumimos. Está em abundância? Não está? Porque touro representa abundância, touro representa fartura em alimentos. Mas o que a gente pode ver, principalmente agora, devido a tantos conflitos, é o aumento drasticamente de uma escassez de alimentos. Outro ponto também a ser considerado é questões de trabalho, é a questões de estruturas que são relacionadas à força de trabalho, a questões de como nós vamos gerir e melhorar a forma de trabalho da humanidade para que a gente possa ter dinheiro, ter a moeda de troca, para que a gente possa viver dentro de uma sociedade. Então, Urano com essa contribuição em touro, ele pesa a mão, girando completamente o processo de trabalho, de como nós vivemos, trazendo o quê? Muita tecnologia. E muita tecnologia foi investida, foi criada, foi desenvolvida nesse período, principalmente a inteligência artificial. E dada a inteligência artificial, muitas empresas como a Meta geraram aí no começo, principalmente na altura da pandemia, da globalização, ali em torno de 2019 até 2021, um número grande de pessoas a serem contratadas. E nós estamos vendo, principalmente agora, para o mês de março, tem uma estimativa de 20% da mão de obra ser desligada. Ou seja, tudo que foi criado em intenção de tecnologia surgindo, em intenção de tecnologia bombando, tem aí também sofrido os outros aspectos, que são aspectos tensionadores, principalmente relacionados a conflitos que trazem uma economia muito mais estável. Um outro aspecto que se relaciona com a Urano em Touro, porque Urano, como eu já comentei outras vezes, é o planeta de mudanças, ele é o momento de plot twist, mudanças rápidas acontecendo, abruptas. Ou seja, ninguém está seguro a nada. Quando a gente acha que a gente vai numa direção, outra direção acontece rapidamente. Então, grande número de pessoas serem demitidas. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados, no ano de 2020, foram mais de 35 mil pessoas desligadas só para essa empresa. Já 2022, mais de 11 mil. 2023, mais de 10 mil pessoas desligadas pela Meta. E a gente está vendo esse dado só aumentando. A razão deles, com relação a tantas demissões, é, no primeiro momento, compensar todos os investimentos feitos com a inteligência artificial. E também temos aí um segundo momento que eles falam que é para cortar e para reduzir o quadro de funcionários, que hoje pode ser substituído pela inteligência artificial. Todos nós, como seres humanos, estamos prontos realmente para perder nosso trabalho e ser substituídos pela inteligência artificial. O que a gente vai fazer se a gente não puder fazer algo que a inteligência artificial já está fazendo? Segue com essas reflexões. Essas fontes são da BBC, aqui do Reino Unido, e também do jornal O Globo, do Brasil. Tá? Esse é um aspecto bem interessante. É um aspecto que eu gostaria que todos vocês refletissem e pensassem, porque ele fala de uma mudança para as pessoas, no pessoal, cada um, principalmente quem tem os aspectos de Sol, Lua e seu ascendente, mas é um aspecto que fala nós em nível global. Na sequência, a gente vai ter também um aspecto que está vindo desde o dia 19 de março, mas se encerra no 7 de abril, que é Plutão em Aquário, fazendo um sextil com Saturno que está em Áries. Plutão, que é o planeta regido aí pelo Deus da morte e ressurreição, do guardião dos submundos, ele está em Aquário, que trabalha com classes sociais em gerais, com um grupo, com a sociedade como um todo, com tecnologia, com ciência, com todo o aspecto de inovação, está fazendo um aspecto muito positivo com Saturno em Áries, que basicamente é a ação estruturada. O que é interessante é que muitos processos de comunidades, de grupos, estão em processo de desenvolvimento. E dessa forma, a gente pode realmente ter um avanço em muitas áreas, muitas
a ciência pode estar se desenvolvendo. Muitos grupos sociais podem se beneficiar disso. Porém, no entanto, todo mundo, temos que considerar que Plutão, ele também é o que está acontecendo, que é oculto. E essa ocultação pode ser benéfica ou não. Como, por exemplo, o que está acontecendo, o que está sendo feito com relação à inteligência artificial? O que está sendo desenvolvido dela, sobre ela, o que a gente ainda não tem conhecimento? É algo a se pensar e é algo também a se investigar, porque de tantas surpresas, a gente pode ser surpreendido não beneficamente, apesar de ser um aspecto positivo. Na sequência, a gente vai ter no dia 1º de abril uma lua cheia no 12º grau de Áries. E essa lua cheia ela vai estar fazendo muitas tensões com outros signos cardeais, visto que Áries vai fazer tensões ali com os signos cardeais como Câncer, Libra, Capricórnio. E esse é um processo de estruturação. A lua cheia, ela é um processo que nós colhemos frutos, porém é um momento também de iluminação para tudo aquilo que já deu e a gente tem que explodir, temos que realmente pôr para fora. Então, quando eu falo de explosão, pode-se ver também a possibilidade de um conflito que a gente já está vendo em todas as partes do mundo aumentar. Tanto em conflito em questões de guerra, briga pelo poder, e também podemos ver situações de pessoas, de grupos sendo dizimados, de alertas com relação à fome e inúmeras situações. É realmente uma caixinha de surpresas que pode acontecer esse mês e essa semana, principalmente porque a gente está a 2 dias aí do dia 1º de abril. No dia 30 de março, agora, Vênus, ela vai entrar em Touro. E a Vênus em Touro, ela está em casa. Ela vai ficar até o dia 24 de abril. Com a Vênus em Touro, domiciliada, a gente tem uma imersão mais intensa do que a vida financeira é, as relações são, como construir. É o momento realmente de fazer uma reflexão com relação aos relacionamentos e como a gente está vivendo a nossa vida financeira, de também trabalhar melhor o que nós queremos mudar e aprimorar isso, tá? Já nesse período também, começando no dia 29 de abril, finalzinho do dia 29 de abril até o dia 4 de abril, a Vênus tá fazendo aí, saindo de Áries, entrando em Touro e ficando em Touro nesse período, ela vai fazer uma tensão com Plutão em Aquário, ou seja, ela vai estar trazendo pra gente muita informação que tá ali ocultada. Vai ser também um momento de reflexão e de tensão dentro da economia, principalmente algo que a gente realmente não temia pode acontecer. Porém, outra intenção, outro aspecto que é importantíssimo falar, toda vez que a Vênus tem uma relação com Plutão, é importante e fica bem claro que a Vênus é a representação do feminino e colocando com Plutão, nós temos o feminino em perigo. Então, meninas, senhoras, mulheres, o feminino deve ser protegido. Essa é a minha dica para vocês. Protejam. E homens, por favor, baixem o tom, respeitem. Parem dessa situação de não respeitarem o feminino. Vocês sabem o que eu tô falando. Esse é um assunto muito sério e a gente tem visto nas notícias cada vez mais aumentando o número de feminicídio aumentando. E por quê? Realmente é um momento da gente repensar essa questão de patriarcalismo que até agora só existiu para atender crianças mimadas, a meu ver, que não sabem nada do que seria muito mais interessante e empreendedor e inovador se a gente começasse a viver uma era gerada e administrada e vivida por um matriarcalismo. Há muito a se pensar, há muito a se pôr em prática. Seria uma estruturação necessária para que a gente pudesse realmente dar criatividade e vazão. Bom, sequência. No dia 3
até o dia 6 de abril, o Sol em Áries vai fazer uma tensão com Júpiter que está em Câncer. Nesse período, nós somos convidados aqui a reconhecer o nosso ego, que vai estar talvez muito alto, e esse ego alto, ele só faz a gente realmente perder a noção de quem somos e passar por cima de muitas pessoas. É hora da gente acalmar os ânimos e baixar o tom. É hora da gente moderar o ego. É hora da gente quebrar o ego. Evite também bate-boca, tensões e conflitos que podem ressurgir do passado, bater de frente, e isso abraça bastante um aspecto familiar. Então, sugestão, vamos ouvir mais o outro, escuta ativa. Ao invés da gente ser reativo, vamos tentar baixar um pouco a bola, vamos tentar respirar antes de responder, pedir um tempo, pedir um momento, tá ok? Os ânimos estão bem esquentados ainda. E isso não é só a nível global, é a nível também pessoal. Cada um tem a sua situação, cada um está desenvolvendo, cada um está lidando com questões tão internas que o outro talvez nem sabe o que está se passando contigo. Mas cada um está vivendo situações internas que implicam muitas vezes numa reação, e quando essa reação for realmente revista, pode ser muito tarde. Por isso que eu peço, para que a gente mantenha o equilíbrio dentro das relações, diminuir o ego para que a gente possa aí refletir quem nós somos. Porque essa briga interna muitas vezes é a briga da nossa verdadeira essência com um ego que foi criado e sustentado por muito tempo, que já não deve mais existir. Dando sequência, a gente do dia 9 de abril até o dia 18 de março, Marte ele vai entrar em Áries. É um momento de maior explosão, porque Marte vai estar domiciliado no signo ali que ele recebe, que ele rege. É fogo total, com todas as posições, e toda vez que Marte ele vai estar em um signo, representa como nós vamos agir, como o mundo todo vai agir. Porque Marte, ele por ser fogo, ele é um ativador de todas as ações. Ele, quando passa nos outros planetas, próximo dos outros planetas, quando ele forma aspectos, conversa com os demais planetas, ele também ativa, ele potencializa, ele escala ao nível mais elevado. E nessa questão do dia 9 de abril até 18 de maio, muitas situações escaladas ao nível de muita impulsividade, muita agressividade, situações militares podem acontecer. A gente pode observar, por exemplo, uma jogada que já está sendo feita já desde um processo de algum tempinho aí, que é o movimento, por exemplo, de todas as tropas dos Estados Unidos da América se deslocando para diversas partes do mundo. Diferentes partes. E todo um reposicionamento que todo o poderio bélico está fazendo. Isso eu estou falando no nível de conflito, mas só para você ter uma noção de que algumas notícias a gente deslinka, a gente não está prestando muita atenção, mas desde o momento que a Alemanha se posicionou semana passada, o Laranjão já entendeu sua ideia, sua jogada, e simplesmente movimentou o tabuleiro de xadrez, e esse movimento, ele realmente lhe deu a sensação de que ele está se posicionando para dar um checkmate dentro desse conflito com o Irã, e também de sobreponto ele já se arma com relação à China. Algo a se favorecer. E também para criar uma cortina de distração é o que a Europa talvez não tenha se atentado. A Rússia, com tudo isso, só tem lucrado muito, porque o gás agora está vindo muito mais da Rússia. Então, eles estão enchendo os cofres, coisa que dará aí mais poderio para que a Rússia prossiga com a sua invasão na Ucrânia. É um dos pontos. E toda a ajuda que a Ucrânia estava recebendo, principalmente dos Estados Unidos, para de acontecer a partir do momento que todas as peças do xadrez são posicionadas pelos Estados Unidos, focando no Irã, e deixando claro e inundando
toda forma de comunicação, toda forma de comunicação, gente. Comunicação, eu tô falando de inteligências, tô falando de tecnologia, tô falando de Urano, e tô falando o que eles estão jogando e mostrando pra gente. Nesse momento, fica tudo focado ali, fica focado no Irã. A Europa fica desprotegida. Outras entradas no norte, do Atlântico Norte, desprotegidos. Então, há muitos conflitos e possibilidades de conflitos acontecendo nessa sacada. E algo me chama atenção para esse período, realmente, quando Marte entrar em Áries. É o guerreiro entrando em ação. A ver, a acompanhar, mas realmente prestem atenção em todos os focos. Tudo pode acontecer, reviravolta tá aí. Na sequência, a gente vai ter do dia 11 a 21, Marte fazendo uma conjunção com Saturno e com Netuno, em Áries. Vamos na primeira parte. Toda vez quando Marte vai fazer uma conjunção, Marte em Netuno, a gente vai ver uma situação de... o guerreiro, ele vai ficar voltado a trabalhar com a paz. Por isso que eu digo que Marte está em Peixes até o dia 8 de abril, nós temos possibilidade de ter esse guerreiro para a paz, porque o guerreiro está trabalhando de uma forma positiva de querer buscar a paz. A gente sabe que que Netuno representa mar, representa as águas, que é fluidez. Peixes representa também a dualidade. Netuno tem essa dualidade de ser tudo muito claro, um dia lindo no mar, você conseguir navegar por águas claras, mas também temos tudo turvo, muita névoa, muita tempestade acontecendo. E é isso que há a maior vertente nessa conjunção entre 11 e 21, na qual a primeira parte pode nos trazer um Marte completamente dentro de águas turvas, onde a complexidade se dá pelo fato de que teremos aí um crescente de fanatismo político, religioso, e podemos ter muitas distorções e falta de comunicação, falta de clareza. Já no outro segundo momento, quando Marte fazer uma conjunção com Saturno, nós vamos observar o guerreiro tomando o conhecimento de tudo que está sendo feito, mas é uma autoridade que vai ser adquirida, uma maturidade que é chamada, porque Saturno traz essa maturidade. É praticamente o adulto chegando na sala e falando: bom, mas isso não dá para acontecer, vamos parar com isso. É tomando realmente conhecimento da responsabilidade de tudo aquilo que foi feito até o momento e questionando e exigindo uma estruturação necessária, onde leis e tratados podem ser assinados e acordos, enfim. Enxergaremos do dia 11 a 21 de abril, isso como que vai se dar. A partir de 15 de abril a dia 2 de maio, Mercúrio, ele entra em Áries. E esse momento de Mercúrio em Áries é o momento em que a gente ganha muita clareza, pensamentos ágeis, rápido. A clareza, ela vem para que a gente tenha maior ação. Mas cuidado com a impulsividade, porque também teríamos talvez muita rispidez na troca, na informação, no diálogo. É o momento de equilibrar. O pensamento, ele vai muito rápido, às vezes a gente fala antes de pensar também. E coisas podem ser ditas que não podem ser depois desfeitas. A seguir, dia 17 de abril, terá uma lua nova no signo de Áries aos 27 graus. Essa lua nova, já no finalzinho do mês, ela vai estar trazendo um momento de plantar, de fazer aí, como eu digo sempre, o plantio necessário para que muitas coisas sejam feitas, criadas a partir do zero. Mas eu vou dizer algo mais. A gente está vivendo um momento de conflitos, e esses conflitos deixam o solo infértil, bem difícil de plantar, mesmo que tenhamos boas sementes. E o solo realmente precisa estar fértil, o solo precisa realmente
ser cultivado, muitas dores pessoais, internas ou globais precisam ser expurgadas antes de um bom plantio. Essa lua nova 17 de abril nos convida realmente a uma reflexão já desde agora. E acontecendo aos 27, quando a gente faz um 7 mais 2, nós temos aí 9. 9 é representação de um final realmente de ciclos, um encerramento e um expurgo. Então seja talvez essa lua nova um momento também, claro mesmo, de limpar todo o solo, jogar o solo fora e buscar novos conceitos de novos solos, recomeçar do zero, sabe? Começar o plantio do zero total, desde do próprio solo e como que a gente vai adubar. Talvez projetos que não estavam funcionando mais, talvez ideias que a gente estava insistindo, indo para lugar nenhum. Seja a hora de recomeçar do zero. Dia 19 de abril a 20 de maio, o Sol vai entrar em Touro e como taurino eu digo graças a Deus. Porque com tudo isso a gente já vai ter experienciado saída de Urano do signo de Touro. E a saída de Urano do signo de Touro praticamente é o final de um furacão, daqueles devastadores, onde tudo aconteceu e tudo está revirado. A Vênus, que entrou ali em Touro, ela pode ter trazido a ideia de o momento da gente colocar a casa em ordem, o que é algo positivo. Mesmo que a gente tenha ali a Vênus do dia 29 de abril a 4 de maio fazendo essa tensão com Plutão, o que é algo muito importante a ressaltar, mais uma vez, por favor, atenção com o feminino, cuidado, feminino não é horário, momento de andar pelas sombras, é um momento de cuidado, atenção redobrada, aí principalmente de você sair fora desse relacionamento tóxico, porque você não tá aí para viver dentro de um relacionamento tóxico. Isso vale para todo mundo, porque todos nós temos luz e sombra, masculino e feminino, nós somos dois, nós só precisamos achar o equilíbrio. Equilíbrio, ponte é para isso. Ache o seu ponto de equilíbrio e balança a sua vida. Você não precisa viver dentro de uma relação na qual a masculinidade tóxica, independente de quem está vindo, está deixando o seu feminino não existir. Está realmente deslitando o seu feminino da existência. Saia desses relacionamentos, peça ajuda. Voltando para o fato do Sol entrando em Touro, do 19 de abril até o dia 20 de maio, é o momento que a gente realmente vai ter o privilégio da gente começar a construir novamente todo um processo de cultivo, porque Touro é terra. É o primeiro signo do elemento terra. É o momento de começar ali trabalhar a terra, a cultivar para algo melhor e mais próspero. Nossos projetos, nossa jornada de vida, nossa ideia e concepção, o que nós somos nesse mundo e quem somos. Depende da gente. A gente realmente ganha essa oportunidade porque Sol é vitalidade. E em Touro traz toda a possibilidade de começarmos a desenvolver novos trabalhos, novos projetos, novas relações, nova vida financeira, como a gente enxerga o nosso corpo, como queremos melhorar nosso corpo, nossa forma de alimentação, nossa nutrição. 19 de abril a 26 de maio, esse Sol ali entrando em Touro, ele vai fazer uma tensão, uma quadratura com Plutão, trazendo aqui pra gente, novamente, reforçando, um desequilíbrio na vida financeira, o momento que é nos trazido uma chamada para evolução, para tecnologias, para a gente também ter questões de saúde sendo apresentadas e repensadas e aplicadas ou não. E também cuidado com o feminino. Outro ponto interessante também, cuidem da sua saúde mental, cuidem da sua saúde física, porque as tensões entre Touro com esse posicionamento aí com Plutão, podemos ter problemas no sistema digestivo durante esse período, podemos ter trazido esses chamados a revisitar as nossas sombras, desequilibrando todo o sistema que a gente está construindo, começando a construir, ok? Sequência aí chamada do dia 22 a 24 de abril. A gente tem Vênus fazendo uma conjunção com Urano em Touro.
é realmente o momento daquele plot twist de alinhamento, bem positivo. Uma conjunção é um aspecto positivo. Do dia 22 a 24 de abril é um momento de alinhamento positivo para a economia, positivo para as ideias, para as inovações, para a tecnologia. É um momento realmente que vale a pena. A ação bem estruturada. É uma estrutura nova que se pede para ser colocada em prática. 24 de abril a 18 de maio, essa Vênus ela vai fazer aí uma entrada em Gêmeos. Agora sim a gente consegue sentir uma leveza, a gente consegue brincar mais, a gente consegue relaxar. Depois de toda essa densidade, toda essa tensão carregada nesses últimos momentos, porque a Vênus nos convida a achar novos amores, a nos relacionar de forma mais leve. A gente vai sentir isso e a gente precisa disso. Do dia 24 até dia 29 de abril, essa mesma Vênus, ela vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Vênus em Gêmeos fazer um aspecto positivo com Plutão em Aquário. Com certeza, muitas amizades podem surgir daí, a forma com que a gente brinca, com que a gente faz parte de grupos, com que nós entendemos os grupos sociais, a aceitação, a possibilidade de novos namoros, de novas formações e socializações, e também de encontros através das redes sociais, usando tecnologia e inovação, podem acontecer nesse período. Do dia 25 de abril até o ano de 2032, Urano estará em Gêmeos. Eu farei um vídeo especial falando sobre isso, porque Urano em Gêmeos, Urano que é um planeta de inovação, tecnologia e ciência, fazendo um movimento de mudanças bruscas e disruptura total do sistema, ele vai entrar em Gêmeos e vai fazer o mesmo convite para cada um de nós trabalharmos todo esse processo de reestruturação, onde nós temos Gêmeos na nossa mandala, no nosso mapa astral, natal, e para todos os geminianos, geminianas, de Sol em Gêmeos, Ascendente em Gêmeos e Lua em Gêmeos, são quem sentirão esse aspecto maior. Urano realmente desestruturando toda a sua vida, convidando esse processo de análise e derrubar. É praticamente a carta da torre sendo colocada na sua vida. A carta da torre, para quem entende aí ou sabe, a carta no tarô, que é a torre que você construiu, ela já não funciona mais para tua vida, é chegada a hora de derrubar essa torre. E a torre, ela é incendiada, pega fogo, todo mundo tenta sair livre para começar do zero. Bom, eu deixo para vocês as reflexões desse vídeo, que nada é uma constância. Nós temos apenas uma única certeza, que estamos aqui vivos, não sabemos até quando, mas sabemos que durante esse momento que estamos vivendo neste planeta, nós temos que nos colocar o que a gente realmente está fazendo aqui. Eu realmente estou fazendo algo que é para o meu melhor? Como a gente vive dentro de uma sociedade, somos seres vivos, eu estou respeitando os demais seres vivos, sendo eles da minha espécie ou não? Estou respeitando esse planeta o qual eu vivo ou não? Qual é a minha contribuição? O que eu posso fazer melhor? E o meu desafio, a minha competição, ela não é de mim para o meu outro. É de eu para eu mesmo. A competição é nossa, é interna. Se a gente conseguir mudar o nosso interno, porque vem de dentro para fora, a gente consegue mudar nós mesmos. Então, fazemos as nossas análises internas, fazemos as mudanças internas, fazemos tudo aquilo que é necessário internamente para que a gente possa fazer as alterações necessárias. E essas alterações necessárias, elas vão se adequar, se ajustar de acordo com os nossos valores. O maior convite que todo movimento astrológico sempre faz é um convite da gente refletir os nossos valores e colocá-los dentro de uma bússola que tenha mais alinhada com o nosso verdadeiro propósito.
Se você quer saber como que isso vai realmente refletir na sua vida, como cada um desses posicionamentos e aspectos vão atingir na sua vida, a gente tem que consultar o seu mapa natal. Para fazer essa consulta do mapa natal, você pode fazer qualquer site gratuito por aí. Porém, eu estou aqui também para ajudar. Sinta-se aberto em fazer uma contribuição para o site, porque todo esse contexto e informações que eu trago é através de uma análise de estudo aprimorado antes de apresentar para vocês. E toda essa análise é só uma contrapartida de contribuição também, para que todos possam se informar das mudanças que a gente pode fazer e dos aspectos que podemos ver como uma oportunidade para a gente somar, para a gente fazer algo completamente inovador para nós mesmos. Então, quando a gente enxerga um aspecto que vai ser difícil, vai ser doloroso, não pensamos difícil, problemático, pensamos um desafio a ser vencido, uma oportunidade, uma melhoria a ser alcançada. Pensando assim, nosso cérebro pode ser reprogramado. Lembre-se, a gente pode reprogramá-lo sim. Temos ferramentas para isso? Temos, mas a gente realmente deve aplicá-las. É um trabalho feito de dia após dia. É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de autoamor que deve ser aplicado dia a dia. E isso consiste em falhar, aceitar as falhas, levantar-se, começar novamente. É ser humilde consigo mesmo, é trabalhar essa humildade consigo. É realmente parar de ser reativo, explosivo e começar a ter uma ação ao invés de só reação. E uma ação, ela consiste em um ser que está consciente de si, do seu entorno e do que pode fazer melhor. Dessa forma, você pode realmente começar a vencer os desafios que você tem no seu dia a dia. Essa é a minha ideia de mentoria, de assistência a todos aqueles que entram em contato comigo através do e-mail que fica no descritivo de cada um dos vídeos que eu posto. Meu interesse é em ajudar e peço também sua colaboração, ajudando para que assim o algoritmo entenda que esse vídeo é interessante para você e compartilhe com os demais. Então, deixe o seu like, deixe o seu compartilhar, manda isso para mais pessoas e eu agradeço sua contribuição que faz o canal crescer, as visualizações crescerem. Eu sou Marcelo Borges, esse é o Marcelo Borges Astrologia. Até o próximo vídeo. Tchau.